Estamos aqui para levar até você, do nosso jeito sertanejo de ser, a presença gostosa do nosso Deus, porque a vida de Deus, ela é transportada para o seu coração com o que nós chamamos, e a Bíblia também chama, de revelação. Olha só, todas as vezes que você tem contato com uma palavra de Deus, e você se demonstra uma pessoa respeitoso para com a palavra de Deus, e você derruba todas as defesas, digamos assim, você quer de fato a palavra de Deus, você deseja ardentemente compreender as coisas de Deus, então o céu põe a natureza divina dentro de você. É quando você compreende de uma forma diferenciada a palavra de Deus, e aquilo chega a arder no seu coração com uma alegria, com uma felicidade. É isso que nós chamamos de revelação. Então, nesse processo é onde Deus entrou em operação e humanizou a tua força. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, há uma grande diferença de alguém que só tem as informações na sua mente, no seu homem natural. Então a pessoa compreende, pode compreender até as leis de Deus, compreender todas as coisas a respeito da lei de Deus. Então tudo que ele pode fazer está dentro da sua própria força, da sua própria capacidade. Mas quando nós nos abrimos para a palavra, que a palavra injeta parte de Deus lá dentro de nós, então é Deus operando a partir de nós, é o que nós chamamos revelação. Então, a sua força, a força de quem acontece isso, é diferenciado, porque o evangelho ele foi preparado para as pessoas sofridas, para as pessoas que estão urgentemente precisando de um milagre, precisando da força de Deus. Então você só terá essa revelação quando você busca compreender a palavra de Deus e obviamente ter contato com a palavra de Deus. O nosso adversário, o diabo, ele sabe também, ele sabe disso também, por isso ele tem interesse de alcançar a consciência do homem, o pensamento do homem, ou os pensamentos do homem, que é para o homem pensar no fracasso, pensar na ruína, pensar nas coisas ruins, que é para aquela coisa ruim vir para o coração do homem. Então quando a coisa ruim entra no coração do homem, também entra em operação agora para o lado ruim da coisa, né? Então é quando você vê pessoas fracassando, pessoas adoecendo emocionalmente. Nós ministramos agora recentemente um exemplo que aconteceu lá em Israel, quando o rei da Síria, eles fecharam Jerusalém, não deixando ninguém sair de Jerusalém, ninguém entrar em Jerusalém. Assim, eles não podiam sair para procurar comida e nem para trabalhar, produzir comida, obviamente que eles trabalhavam fora, e também não deixava ninguém entrar com comida para dentro de Jerusalém. Então assim eles pretendiam estar matando, destruindo Jerusalém, matando as pessoas lentamente, assim exibir seu poder e exibir a sua maldade, a sua perversidade. Então aquilo que aconteceu lá em Jerusalém está denunciando os modos operantes que as forças do mal invisível, os espíritos do mal que a gente não consegue enxergar, mas eles trabalham assim, nos fechando dentro da gente. É quando a gente olha para todos os lados e não vê uma solução, só vê a opressão, só vê o medo, só vê a angústia, só vê a tristeza, seja por problema financeiro. Muitas vezes a pessoa está arroiada até a tampa de tantas dívidas, quem sabe pessoas estão lhe ameaçando, ou problemas, sei lá, percas na família, pessoas da família, membros da família que inclinaram para o crime, para a coisa errada. O fato é, aquela dor, aquele desespero contínuo dentro da pessoa, isso é sinônimo que o nosso adversário fechou as portas, não deixando a pessoa enxergar a solução. Mas lembra, quando vem a revelação, as portas se abrem. Por quê? Porque ninguém resiste a essa força, porque ela é a força do Senhor, é a força de Deus. Se você for olhar ali, quando Jesus disse: Pedro, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja, ali está falando de revelação. Jesus perguntou: quem dizem por aí que eu sou? E todos disseram do seu modo: olha, dizem que tu é um dos profetas, que tu é Jeremias, outro que tu é João Batista. E Pedro, foi diante dessa pergunta que Pedro disse: Senhor,
tu és o Cristo, tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue, ou seja, não foi o teu intelecto natural, não foi o teu conhecimento humano que te levou a chegar a essa conclusão, mas sim o Pai que está no céu. É isso que eu chamo de revelação. E foi ali que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque é assim, Pedro, que a igreja está firme dentro dessa revelação. Por isso eu te digo, você precisa ir para a igreja, você precisa se deparar com a palavra ungida de Deus, porque o céu vai trabalhar exatamente na sua necessidade, vai revelar ao teu coração, e quando revelar ao teu coração, ainda que não podia passar por Deus, ainda que você estivesse desenganado dos médicos, o Senhor Deus, ele te dá a solução, porque você passa a acreditar. A porta que não existia, ele abre, porque o próprio Jesus também disse: eu sou a porta. É por isso que nós estamos com um propósito. Você que tem nos acompanhado, nós ontem oramos aqui com nossos companheiros de ministério, esse propósito que nós já percorremos várias cidades, em nosso modo, o nosso jeito de trabalhar, nós chegamos em uma cidade, procuramos parceiro, né? Pessoas que amem o reino de Deus, cada um com o seu dom, cada um com suas habilidades. Então nós temos um grupo, formamos um grupo aqui em Ançailândia, com cantores, com evangelistas que vão entregar os panfletos, fazer o evangelismo, com pastores e pregadores que somos nós, e cada um coopera e contribui com aquilo que pode dentro da igreja e fora da igreja. Existem pessoas que Deus levanta fora da igreja para ajudar também o propósito de Deus aqui na terra. O fato é, nós realizamos cultos, nós realizamos eventos, o qual nós chamamos Comissão dos Milagres, nas praças, nos auditórios de colégio, em terrenos vazios, em ginásio, até em campo de futebol. Nós já realizamos. Aonde nos for permitido e nos der oportunidade, nós estamos ali. Então nós anunciamos, fazemos aquele evangelismo nas proximidades, e ali acontece grandes milagres mesmo têm acontecido e sempre irá acontecer. Primeiramente porque nós estamos indo, nós entendemos esse princípio, que o poder de Deus, ele entra em operação exatamente quando alguém age em nome do Senhor Jesus, como ele próprio disse: vocês vão. E quando eles foram, os milagres, os sinais era a confirmação que Deus estava com ele, porque Jesus disse: agora vocês idem por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós levamos a palavra ungida, e ali acontece o milagre. É maravilhoso. A igreja cresce no sentido numérico, porque mais pessoas entendem que não tem outro caminho a não ser Jesus. A igreja cresce no entendimento, porque vê os mesmos sinais que aconteceram no ministério de Jesus, e as pessoas são abençoadas. E se você for olhar, existem vários princípios. Dentre eles, eu tenho uma moda que fala assim: músculo que não se movimenta atrofia, caminho que ninguém anda se fecha, ministério, dom que não é exercido, então ele entra, ele começa a minguar, ele começa a se extinguir, porque é um princípio. Isso significa que quando você exerce o seu ministério, quando você põe em funcionamento, então pouco se torna muito, em todas as áreas, inclusive financeira. E inclusive nós estamos convocando pessoas que amem o reino de Deus para poder cooperar financeiramente com o nosso propósito, porque cada evento desse existe gasto. E nós somos uma igreja independente no sentido de organização. Nós somos dependentes, nós trabalhamos com a nossa própria força e com a nossa fé, com a fé que nós temos no Senhor Jesus. Por isso eu convido você a participar conosco. Aqui tem uma passagem na Bíblia que fala, Lucas 8, o verso 1, deixa eu procurar aqui Lucas 8, o verso 1, onde mostra pessoas, mulheres, dentro do palácio de Herodes, que ajudavam ao Senhor Jesus
a fazer a sua obra aqui, ó. E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Isso aqui era, no caso, mulher, atualizado nos dias de hoje, a sua autoridade seria, no caso, de um prefeito. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens, com suas finanças. Então, para se fazer a obra do Pai, só se faz com homens e mulheres, e no nosso caso nós temos um grupo que vive só do altar, que vive com tempo integral, e eu sou um deles. Nós temos mais também os nossos pastores, são 2 pastores que vivem de tempo integral a serviço do ministério, porque nós sabemos também que Deus procura pessoas, chama uma pessoa, e eu tenho certeza que Ele já está chamando pessoas nessa cidade. Essa pessoa pode ser você, tanto para ser curado, para ser abençoado, para que a sua vida tenha sentido, como também para nos ajudar. E nós começamos o nosso propósito ontem ali em Lucas, né? Ou seja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 38, onde está registrado que como Deus ungiu a Jesus aqui, o capítulo 10 e o verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, os sinais são exatamente a demonstração que Deus está com a pessoa, está com aquele grupo. E nós temos visto o milagre de todas as formas. É uma maravilha. É uma maravilha porque a gente consegue evitar ou livrar pessoas da morte, né? Pessoas que estavam enfermos. Quantas pessoas que os seus males não tinham cura. E você vê Deus curando ali. É uma maravilha a gente saber que a gente não está sozinho em relação a Deus. Deus está conosco. Mas é maravilhoso também você ver a alegria da pessoa, a alegria da família, a gratidão da família. Então todos que unirem forças para alcançar esse propósito, para fazer o corpo de Cristo andar, essa pessoa não fica sem receber a sua recompensa. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino justo.